Hoje vamos mergulhar num dos maiores mistérios da arqueologia. Uma história que começa com umas colinas aparentemente normais, mas que escondiam um tesouro tão espetacular que acabou por reescrever os livros de história. Esta é a história de Sutton Hoo. Imaginem só, estamos em Suffolk, na Inglaterra, numa paisagem verdejante junto ao rio Deben. Há séculos que estas colinas fazem parte do cenário, mas durante mais de 1300 anos, uma delas guardou um segredo incrível: o túmulo de um rei antigo, dentro de um navio. E a nossa história começa em 1939, tudo graças à curiosidade de uma pessoa. A dona da propriedade, uma senhora chamada Edith Pretty, sempre achou que aqueles montes tinham algo de especial. Então, decidiu investigar e contratou um arqueólogo local, Basil Brown, para começar a escavar. Então, Basil Brown começa a trabalhar no Monte Maior e, de repente, encontra algo. Não era ouro, não era cerâmica, eram rebites de ferro. Mas não eram só 2 ou 3. Eram centenas, perfeitamente alinhados. Ele percebeu logo, isto só podia ser uma coisa: um navio. A descoberta foi de tal forma importante que os maiores especialistas do país tiveram de ser chamados. A primeira grande surpresa da escavação, no entanto, foi aquilo que não estava lá. Toda a gente esperava encontrar restos de madeira, mas em vez disso, encontraram algo muito mais poético e estranho. Acontece que o solo em Sutton Hoo é muito arenoso e ácido. E ao longo de 1300 anos, essa acidez simplesmente dissolveu a madeira toda do navio. Não sobrou absolutamente nada. Mas o mais incrível foi o que ficou para trás. A madeira desapareceu, mas deixou uma marca perfeita na areia, uma espécie de negativo fotográfico. Era literalmente a silhueta de um navio fantasma, com a forma exata da embarcação e os rebites de ferro a flutuar no sítio certo. Uma prova espetacular de como a história encontra formas de se preservar. E não era um barquinho qualquer. Estamos a falar de um monstro com 27 metros de comprimento. Para ser uma ideia, é quase o tamanho de 3 autocarros enfileirados. E era uma autêntica máquina de guerra. Não tinha velas, era movido pela força de 52 remadores. Super rápido e ágil. Uma obra-prima da engenharia da época. Bem, mas o melhor estava para vir. No centro deste navio fantasma, os arqueólogos encontraram uma câmara funerária. E lá dentro, o equipamento completo de um guerreiro de elite. Um arsenal digno de um rei. A peça mais icónica de todas, o capacete de Sutton Hoo, foi um verdadeiro quebra-cabeças. E digo isto literalmente. O teto da câmara tinha desabado há séculos e esmagou-o em centenas de fragmentos minúsculos. Foi preciso um trabalho de paciência incrível que demorou anos para o reconstruir. Mas o resultado, uau, é uma obra de arte. O capacete tem uma máscara que cobre o rosto todo. E os detalhes são impressionantes. Um dragão forma o nariz e as sobrancelhas, que por sua vez terminam em cabeças de javali, símbolos de força. Originalmente tinha painéis polidos que brilhavam. Imaginem o efeito disto em batalha. A pessoa que o usava devia parecer quase sobrenatural. E não era só o capacete. Encontraram também uma espada incrível, com o punho em ouro e pedras preciosas, um escudo gigante todo decorado, uma cota de malha feita de milhares de anéis de ferro, para além de várias lanças e machados. Quem quer que tenha sido enterrado aqui estava preparado para a guerra. Mas a descoberta não se resumia a armas. O que encontraram a seguir mudou tudo o que se pensava sobre este povo. Os anglo-saxões. Revelou uma riqueza e conexões globais que ninguém imaginava. Para se ter uma noção da opulência, basta olhar para esta peça. Uma fivela de cinto. Parece simples, mas é feita de ouro maciço e pesa quase meio quilo. Pensem no peso de um pacote de açúcar. É uma quantidade impressionante de ouro, toda trabalhada com desenhos de animais super complexos. Muitas das joias foram feitas com uma técnica super sofisticada chamada cloisonné. Basicamente, os artesãos construíam pequenas paredes de metal e depois preenchiam esses espaços com pedacinhos de pedras preciosas cortados à medida exata. Era um trabalho de uma precisão incrível, quase como pintar com pedras. E agora a parte que é um verdadeiro mind blown. De onde vinham estes materiais de luxo? As pedras vermelhas, as granadas? Da Índia ou do Sri Lanka? As moedas de ouro? Do que hoje é a França? As taças de prata? Do Império Bizantino, lá longe onde hoje fica a Turquia. Isto provou que a Inglaterra daquela época não era nada isolada. Estava ligada ao mundo inteiro através do comércio. Numa bolsa, encontraram 37 moedas de ouro. E estas moedas foram como uma máquina do tempo. Como cada uma vinha de uma região diferente do Reino dos Francos, foi possível cruzar informações e datar o funeral com uma precisão notável, alguns por volta do ano 625 depois de Cristo. Ok, então temos um navio de guerra, armas espetaculares, ouro e tesouros de todo o mundo. A pergunta que se impunha era: quem? Quem era esta pessoa tão poderosa para merecer um funeral assim? E aqui surge o último grande mistério.
Lembram-se do solo ácido que dissolveu a madeira do navio? Pois, fez exatamente o mesmo ao corpo. Não havia esqueleto, nem um osso, nada. A identidade do dono de tudo isto tinha de ser descoberta apenas com as pistas que o tesouro nos deu. Depois de muito estudo, de juntar todas as peças do puzzle, a maioria dos historiadores chegou a um nome. O principal candidato, o rei Raedwald, o governante do reino da Anglia Oriental. E porquê ele? Bem, as peças encaixam. Primeiro, Raedwald era um dos reis mais poderosos do seu tempo. A riqueza do túmulo bate certo com isso. Segundo, a data das moedas coincide com a altura da sua morte. E o mais fascinante, ele viveu numa época de transição religiosa, mantendo rituais pagãos antigos, como ser enterrado num navio, ao mesmo tempo que já tinha contacto com o cristianismo. Então, no final de contas, por que é que esta descoberta é tão importante? Porque Sutton Hoo não foi apenas encontrar um tesouro, foi literalmente reescrever um capítulo da história. Antes de Sutton Hoo, este período era muitas vezes chamado Idade das Trevas, com a ideia de que foi uma época de atraso e ignorância. Esta descoberta veio provar que isso era um mito. Na verdade, esta era uma era de arte incrível, de tecnologia avançada e com ligações a todo o mundo. Portanto, os tesouros de Sutton Hoo contam-nos uma nova história. Não de um povo isolado, mas de uma civilização complexa e vibrante, com artesãos geniais e líderes que negociavam com impérios a milhares de quilómetros de distância. E no fundo, a história de Sutton Hoo deixa-nos a pensar. A história não está só nos livros, às vezes está literalmente debaixo dos nossos pés. Se um tesouro como este esteve escondido durante mais de um milénio, que outras histórias fantásticas estarão ainda por aí à espera de ser descobertas?